A xenofobia da África do Sul ou na África do Sul pode chegar a Angola e Moçambique? Ora, vejamos. Angola não tem uma trajetória diferente, não no quesito das manifestações, mas em termos de oportunidades e controle de imigrantes. Hoje, libaneses e mauritanos, dentre outros imigrantes, tomam setores econômicos determinantes de Angola sob o respaldo de má governação, onde o governo não apoia e o Estado tem políticas desmotivadoras e se torna, por via da AGT, o maior exterminador. Temos aqui mais um comentário. Também faremos isso com os congoleses, malianos, senegaleses e libaneses. Mais um comentário que diz: Angola deve fazer o mesmo. Estes são de alguns comentários que eu fiz o print do último vídeo, porque eu acredito que eu tenho aqui no YouTube um dos públicos mais qualificados da internet. E porque também aprendo muito com os comentários, de vez em quando decidi tirar prints de alguns comentários e reagir para novos conteúdos. Vou tapar os nomes dos senhores porque se calhar um ou outro não queira aparecer aqui no canal, portanto os nomes vão ser sempre fechados. Boas. Família, esses comentários são referentes ao vídeo que eu falei sobre a xenofobia que está a acontecer agora na África do Sul e qualquer cidadão da África e da Europa fica preocupado com o seu próprio país porque quer entender se de facto pode ou não pode acontecer também esses movimentos no seu país. Angola e Moçambique. Pode ou não pode, no futuro distante ou próximo, acontecer esses fenômenos? Põe a sua opinião aqui em comentários, que eu teria muito gosto em poder ler e também para enriquecer aqui o vídeo. Família, não podemos, de forma alguma, ignorar que em Angola, por exemplo, acontece e vai crescendo cada vez mais um certo descontentamento de alguns empresários que não conseguem acompanhar a concorrência face a empresas que vendem serviços e produtos estrangeiros. Ou porque o estrangeiro vende produto mais barato, ou com mais qualidade, ou nunca tem falta de estoque porque ele consegue importar com mais facilidade. Outras vezes o empresário sente-se raivoso, nervoso com o estrangeiro porque o estrangeiro consegue com facilidade contratos vários com o governo em termos de serviços, em termos de produtos. Noutros momentos, o empresário percebe que quando ele vende um serviço para o Estado mais barato, não lhe compram. Ou seja, quando eu nacional vendo o meu serviço mais barato, a minha auditoria, manutenção, qualquer serviço mais barato, o nacional, tanto a nível de empresas como a nível do Estado, preferem comprar serviços de fora, porque vem de Portugal, vem da França, vem da Inglaterra, vem da América, vem da China. Quando o meu produto nacional estou a vender mais caro, porque é mais caro produzir e porque tem maior qualidade, preferem comprar produto de fora, que é mais barato porque vem da China e tem mais barato. Podemos aqui olhar agora para o cimento, já nem tanto, porque o cimento já foi aqui colocado em stand-by, mas há produtos em que, até mesmo mais caro também, porque acreditamos aí na ideia de que a manteiga de fora, o pão de fora, tem melhor qualidade do que o nacional. Quando uma cerveja, uma água, um sumo de fora está muito mais tempo conservado, aguentou muito mais temperaturas diferenciadas, sofreu muito mais alterações do que o nacional. Ou seja, quem bebe cuca é pobre, quem bebe sagres é rico. Logo, não podemos aqui negar que a nível empresarial vai nascendo, vai crescendo cada vez mais um sentimento de inveja, de tristeza, de rancor contra algumas empresas estrangeiras. A nível das pequenas comunidades, muitos nacionais fecharam as suas lojas porque um estrangeiro abriu ali o seu armazém, porque o estrangeiro asiático abriu ali agora a sua serralharia. O serralheiro nacional não consegue mais clientes, não consegue acompanhar nem a qualidade, muitas vezes, e nem o preço, muitas das vezes. Tanto a nível do topo de grandes empresas, pequenas empresas, vamos vendo cada vez mais empresários a perderem na concorrência face ao estrangeiro. E isso faz crescer, dia após dia, tous les jours, um sentimento de revolta contra os imigrantes. Nas famílias, tu vês um pai, a sua filha namorar com um estrangeiro, até a sua filha é menor de idade, mas o pai nada pode fazer porque a filha é que está a sustentar a casa.
Quantos vizinhos viram as suas vizinhas menores de idade a serem engravidadas pelos estrangeiros? Quantos jovens trabalham em empresas que são maltratadas, em empresas de estrangeiros? Quantos jovens estão nas corporações, não conseguem ascender porque têm ali estrangeiro? E quantos jovens trabalham em grandes empresas, até internacionais, têm salários inferiores aos de estrangeiros, quando inclusive o nacional faz coisa melhor do que o estrangeiro? Vamos vendo em quase todos os setores, na religião, na igreja, chega uma igreja estrangeira, se instala, a igreja nacional está a patinar para poder ter mais membros, poder conseguir um terreno, poder conseguir alguma coisa. Nas empresas, nas famílias, nos bairros, nas comunidades, o sentimento vai crescendo. E quanto mais oportunidades e negócios, amizades a nível do topo se fazer com os imigrantes, e quanto mais os nacionais forem ignorados e quanto mais houver violações dos direitos dos trabalhadores nacionais e estrangeiros e nada se resolver, não se punir esses estrangeiros, mais o sentimento de revolta contra o estrangeiro vai aumentar, vai crescer. E quanto mais desemprego existir no país, nesse caso em Angola, por exemplo, são 70% na população jovem, que é dos 15 ou 14 aos 25 anos. Quanto mais o gráfico de desemprego aumenta, mais aumenta a insatisfação, porque eu percebo que eu não estou a ter oportunidade, ele chegou, está a ter, seja lá por esforço seu, seja lá por oportunidades que o deram, seja lá por qualquer motivo, o cidadão também começa a nascer nele estes rancores. Nós vimos ontem na África do Sul uma das reportagens, um jovem a dizer que as nossas mulheres estão a dormir com os estrangeiros. Isso também acontece nos nossos bairros, nas cidades. A minha namorada está agora a namorar com um estrangeiro, ou então me chifrou com um estrangeiro, porque eu não consigo dar aquilo que ela precisa. Temos também aquele estereotipo, aquele problema do homem branco é mais bonito, tem mais coisa, filho bonito. Essas questões também que já nos arrastam há alguns anos, faz com que eu estou desempregado, não consigo concorrer com esse senhor ali, que inclusive na empresa em que eu trabalhava me tratava mal, que inclusive o seu compatriota engravidou a minha vizinha menor de idade, que inclusive o seu compatriota ganhou concurso público para a construção de uma ponte, de uma que tal. Quanto mais pequenos grupos de insatisfeitos vão nascendo, vão crescendo, o perigo se aproxima. O perigo se aproxima. Ficamos numa bolha em que está cheio de gás, só se está à espera que alguém acenda o isqueiro. Porque essas questões aqui, muitos têm vontade, não é? Só que não fazem porque não querem ser o primeiro. Basta alguém começar, a coisa se acumula. Por isso é que precisamos, desde já, antes de tudo, desculpa aqui a interromper o raciocínio, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo, também lembrar, para te lembrares, para se lembrar se você já está inscrito no canal. Inscreva-se, partilha, se faz favor. Está aqui meu site, podes comprar os meus livros, onde no primeiro comentário está ali o meu WhatsApp e está aqui o QR Code se quiseres vir para sermos comunidade. Desculpa aí interromper o seu raciocínio, mas eu preciso lembrar porque muita gente não põe like porque eu não falo, porque também esqueceu-se. Obrigado pelo seu like, pela partilha e por se inscrever. Continuando. Precisamos, te vou a dizer, ficar atentos aos perigos. E se nós, que é a única forma que nós temos para podermos aqui, prevenir esses movimentos. Porque esses movimentos, correndo com o empresariado, que mantém o pouco emprego que nós temos, agudiza o problema, cria insegurança, começa a faltar turistas, começa a faltar investidores, torna o país inseguro. E a insegurança pode gerar uma insegurança também política. Razão pela qual estarmos atentos a estes sinais, protegendo os cidadãos quando, por exemplo, um menor estrangeiro engravida um maior estrangeiro engravida uma menor nacional, quando os trabalhadores são maltratados por empresas estrangeiras, quando percebemos que um ou outro jovem não está a ser promovido, ou há pessoas a ganharem menos, mesma função, mesma qualificação, ganharem menos do que estrangeiros. Tem que ir se acudindo essas pequenas questões, porque é assim que se reduz a pressão. Quanto mais pressão no país existir, desemprego, por exemplo, pode levar o país para outros níveis difíceis de resolver. E nós sabemos muito bem, já para terminar, que a solução para qualquer problema está na prevenção.
seja a nível de economia, a nível de saúde, a nível social, em todas as questões, a solução de um problema está na sua prevenção. Alguns dizem primeiro na identificação do problema, depois na prevenção. Só que quando eu já me previno sobre essas questões aqui, não vou me preocupar em identificar um problema, porque o problema não vai surgir. Ok. Para terminar, precisamos aqui prestar atenção às oportunidades aos jovens, resolver problemas de injustiças de estrangeiros face a nacionais, para aqui reduzirmos esses sentimentos de revolta, ok? E claramente precisamos traçar aqui um programa de valorização dos quadros nacionais. E esse programa só acontecerá por meio da educação. Precisamos primeiro formar as pessoas para que elas não só sejam qualificadas, como também possam entender os fenômenos sociais. E não saírem amanhã a correr com os estrangeiros porque acham que estão a lhes roubar emprego. Mas se eles tiverem discernimento de entender os fatos sociais, vão reclamar ao governo ou às empresas não correr ou bater ou matar os estrangeiros como está acontecendo na África do Sul. O discernimento é muito importante e ele se cultiva por meio do book, da leitura. Ora, por aqui, põe aqui sua opinião em comentários. Se um dos comentários aqui foi o seu e não gostaste, desculpa, mas eu fiz esforço de acabar os nomes. E se você gostou desse quadro, eu posso voltar a gravar mais vídeos, a reagir, comentários. Estamos juntos e até já.